Muito boa noite a todos. É com alegria que nós retornamos aqui, nesta casa de oração, no grupo kardecista cristão, espírita cristão, né? Nós agradecemos a nosso Pai, Deus de amor e bondade, pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos também a Ti, Jesus. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. Nós trouxemos esse tema, bem-aventurados que são misericordiosos. Por que será que eles são bem-aventurados? O que são as bem-aventuranças? São os ensinamentos dados por Jesus no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, também chamado em algumas traduções. Essas bem-aventuranças, algumas pessoas esclarecidas, como o próprio Mahatma Gandhi, disse assim que se perdesse todas as outras partes do Evangelho de Jesus, conservando o Sermão do Monte, nada teria perdido. Olha que maravilha! E qual o objetivo das bem-aventuranças? Para que Jesus disse isso? Para orientar o ser humano para a felicidade. Incrível, né? Claro que Kardec não criou a moral nova, essa moral é a do Cristo, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, versículo 25 e 26, principalmente. Desse capítulo, que ele é bastante longo, eu não vou conseguir falar ele todo, então eu vou pegar aqui, ó. Nós vamos falar o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício que mais agrada a Deus? Nós vamos falar também do argueiro e a trave no olho. Cada capítulo desse dá aí umas 8 palestras, 10 palestras diferentes, sabe? Eu, graças a Deus, já tenho todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, do 1 ao 28, com a introdução também, com a parte de biografia de Kardec. Então vamos entender a frase bem-aventurados os que são misericordiosos, que nós podemos traduzir bem-aventurados por felizes. Os que são misericordiosos, para simplificar, os que perdoam. Então a frase fica assim, ó. Bem-aventurados os que perdoam. Por quê? Eles serão perdoados. Alcançarão misericórdia, que é o perdão, não é isso? Então, mesmo quando a gente faz a prece, como o jovem fez agora mesmo, nós pedimos a Deus, perdoe as nossas ofensas, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Ó. Se um homem mau te ofende, o que você faz? Se uma mulher má te ofende, ou um homem mau te ofende, o que você faz? Perdoa-lhe. Não sou eu que estou dando esse conselho, o conselho é de Jesus. Por que deve perdoar? Para que não haja 2 homens maus. Quem disse isso? Santo Agostinho. Se uma mulher má te ofende, no caso das mulheres, perdoa-lhe, para que não haja 2 mulheres más. Perdão e não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não vou perdoar, ele precisa pagar por isso, por isso, por isso, por aquilo. Ora, não se preocupa com isso não. O perdão não significa anulação da justiça, mas renunciar, evitar a vingança. Isso é muito bom. Significa perdoar a ofensa, libertar-se dessas algemas, está vendo? Libertar-se e entregar tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça. Aí sim, nós ficamos isentos e inocentes e seremos protegidos pela lei de Deus. Acreditam nisso? Está no livro A Lei de Deus, capítulo 21, de Pietro Ubaldi. Essa moça está protegida, ó.
Então, se ela não procura fazer vingança, se ela perdoa, cria um halo em torno dela que protege desses espíritos ainda inferiores. No caso, ela está encarnada, ó. Tem um cordão de prata que liga o perispírito dela, está aqui, com o corpo físico que está em repouso em algum lugar, né? Então nós podemos começar o título da agora, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Eu gostaria de perguntar antes para vocês, qual é o sacrifício mais agradável que nós podemos fazer para Deus, para agradar a Deus? Estou dizendo isso porque antigamente, na época de Jesus, era oferecido animais no sacrifício. Era oferecido até crianças no sacrifício. Eles, no templo de Jerusalém, tinha um local que era para sacrificar os animais. Então, quem entrava no templo e tinha dinheiro para comprar um boi, doava um boi para o sacrifício. Outros podiam doar só um carneiro, outros tinham menos, doavam um frango, outros tinham menos, doavam só um pombo. Mas eram sacrifícios, tentativa de agradar a Deus, que vem de uma cultura anterior que era agradar aos deuses, os vários deuses. Aí a gente pergunta, isso agrada a Deus? Sacrificar suas criaturinhas, não é? Mas era permitido e era feito assim, a carne ficava para o templo, não se perdia a carne. E Jesus disse assim: se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós. Na hora que a gente vai fazer a oferenda, vamos supor que a gente estivesse lá no templo e fosse lá oferecer um pombo. E a gente lembrar que algum irmão tem algo contra nós, Jesus pede, deixai vosso donativo, deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide, vá, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. Está lá em Mateus, capítulo 5. Olha que interessante. Tem um ditado popular que diz assim: que adoçar a minha boca agrada a meus filhos. Conhecem? Conhecem? O que adianta eu chegar aqui e falar, eu gosto de vocês, eu amo vocês, mas odeio os seus filhos? Vocês ficariam contentes? Não. Um sacrifício, então, que eu poderia oferecer para vocês seria gostar dos filhos de vocês, ainda que eles tivessem feito algo contra mim. Não fizeram, mas poderiam ter feito. E isso seria um sacrifício, uma dificuldade para mim, gostar dos filhos de vocês, ainda que eles tenham me ofendido, para agradar vocês, para adoçar a boca de vocês. Nesse raciocínio, o que é mais agradável a Deus? Agora ficou fácil de responder. Amar ao próximo, perdoar o próximo, conviver fraternalmente com o próximo. Porque vocês não ficariam contentes se eu falasse aqui, olha, eu detesto seu filho, não vai dar certo, a gente não vai conviver com ele. Não é isso? Então, se a gente quer agradar a Deus, o que mais agrada a Deus, o sacrifício nosso, que é um sacrifício muitas vezes, perdoar, mas é o sacrifício que mais agrada a Deus. Que a gente reconcilie com todos, que a gente consiga conviver com todos, perdoar a todos. Nenhum pai fica contente quando a gente gosta só de um filho dele. Nenhum pai fica contente quando esses filhos brigam entre si. E é assim a situação de Deus. Deus, quando está tendo desavenças, guerras, desentendimentos, perseguições, injustiças, são entre seus filhos. Olha que situação difícil.
E Deus nos ama, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, infinitamente. Deus nos ama e nos busca com intenso amor. Deus não quer que nós sofremos. Deus não quer eliminar o pecador. Deus quer eliminar o pecado. Não é isso? Bem-aventurados que são misericordiosos, e a gente pergunta qual o sacrifício mais agradável a Deus? Quando Jesus diz, ide, vá, antes de mais nada vos reconciliar com o vosso irmão, e só depois voltai para fazer vossa oferta, o que ele está ensinando? Que o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar os nossos irmãos. Ficou claro agora? Antes de apresentar a Deus para ser perdoado, para agradecer ou para louvar. Imagina que alguém passa o dia inteiro orando, louvando, agradecendo a Deus, enaltecendo a Deus, mas não é capaz de conviver com os irmãos dele. Irmãos de sangue e também com os irmãos da sociedade. Isso não agrada a ninguém. Não é isso? Ou eu estou errado? Está certo, né? O conselho é de Jesus, né, gente? Para que a gente deve fazer isso? Para ser feliz. Quem se ofende fácil e quem se ofende de um modo geral nunca é feliz. Ele levanta de manhã contente, alegre. Alguém fala alguma coisa, ele toma aquilo como uma ofensa, guarda a mágoa, guarda rancor, guarda aquele lixo que o outro jogou, que não é dele, e no final do dia ele estará sobrecarregado, triste e fedorento, catando vários lixos. Então o melhor do que perdoar é o quê? Não se ofender. Um passo à frente. Difícil? É. Mas as pessoas jogam o que elas têm nas mãos. Quem tem flores, joga flores e fica com as mãos perfumadas. Mas nem todos têm flores. Tem gente que tem lixo. E joga o lixo. O lixo é deles, não cata não. Senão no final do dia você estará sobrecarregado, fedorento, triste, depressivo. Devemos espiritualizar o sacrifício. Os judeus ofereciam sacrifício de coisas materiais para Deus. O universo é de Deus. Você vai oferecer o que material para Ele? Tudo é dele. O cristão espiritualizou o sacrifício. Não oferece mais coisas materiais a Deus. O cristão, e mais ainda o espírita, não deve oferecer coisas materiais a Deus. Deve oferecer o quê? Sua alma. E esta alma deve estar purificada. Purificada no sentido de buscar desenvolver os talentos, que são as virtudes, os sentimentos nobres, como a fé, a humildade, a caridade e o amor. Aí sim, Jesus pediu tanto isso, deu parábola dos talentos. Então devemos espiritualizar o sacrifício. E só entra no reino de Deus se deixar de fora todo sentimento inferior. Que sentimento inferior é esse? Todo mau pensamento também, todas as más palavras e todas as más ações. Veja, só entraremos no reino de Deus se a gente deixar de fora esse sentimento inferior de mágoa, de querer vingar-se, de não perdoar. Essa figura, propositadamente, ela não tem cores. É preto, branco e cinza, porque nós vamos falar de sentimentos maus, sentimentos inferiores, como a falta de fé, que é um sentimento inferior, não confiar em Deus. O orgulho, vamos colocar aqui do lado. O egoísmo, querer tudo para si. Orgulho é quando a pessoa se sente melhor do que os outros. Orgulho é quando a pessoa
rebaixa os outros na tentativa de elevar-se. Às vezes a pessoa entra no espiritismo e já se sente um Chico Xavier. Esse é orgulho. E ela fala para os outros aí fora: vocês são os mundanos. Tem outro nome também que os evangélicos usam, eu esqueci agora. Vocês lembram? Os evangélicos costumam falar assim: vocês são... Não ouvi. Do mundo, mundanos, né? Mas tem um outro nome também. E o pior dos sentimentos inferiores, que é o ódio. Esses 4 costumam andar de mão dadas. Então a gente analisa: quem tem sentimentos maus tem que tipo de pensamentos? Maus. Quem tem sentimentos maus tem que tipo de palavras? Mas. Quem tem sentimentos maus tem que tipo de atos? Maus. Ações más. Jesus disse assim: uma árvore má não pode dar bons frutos. Essa árvore é má. Ela não pode dar bons frutos. Ela dá frutos de injúrias e violências, homicídios, adultérios, blasfêmias, calúnias, furtos e falsos testemunhos. Como é que é essa situação de sentimentos inferiores e sentimentos superiores? Sentimentos maus e sentimentos bons. E o sentimento, é bom que a gente lembra, que a gente deixe bem claro, é o que somos. É o nível de evolução intelectual e moral que nós atingimos. Principalmente o nível de evolução espiritual que nós atingimos. É o nosso sentimento. Analisa, tem pessoas que estão sempre com sentimento contraditório, inferior. É um desmancha-prazer. Já ouviram esse termo aí fora? Desmancha-prazer. É a pessoa que você conta para ela: eu comprei essa calça, eu comprei esse sapato, eu comprei esse carro, eu comprei essa bicicleta, e ele fala assim: isso não presta. Poxa, a gente reuniu tanto esforço para comprar aquele objeto, e ele vem e desmancha o prazer. Por quê? Porque é um sentimento inferior que ele tem, tipo de inveja, não é? Sentimento inferior, por exemplo, você traz uma rapadura e a pessoa tem um sentimento inferior. Você fala assim para ele: nossa, a rapadura é tão docinha, não é? E ele diz o quê? Mas não é mole, não. Você mostra uma praça cheia de flores, linda, e ele diz o quê? Mas você não sabe quanto que o prefeito roubou para fazer essa praça. Eu não estou perguntando isso, estou mostrando que a praça é bonita. Essa mesma rapadura, se você apresenta para uma pessoa que tem sentimento bom, essa mesma situação, você diz assim: a rapadura é tão dura, não é? E ele diz o quê? Mas é tão docinha que compensa o esforço. É o tipo de sentimento que cada um de nós temos. Os espíritos superiores chegam aqui, instantaneamente eles sabem quem somos. Cada um de nós não pela roupa, não pelo saldo bancário, não pelo tanto que tem na carteira, não pela formação profissional, não pela educação, não pela inteligência, mas pelo sentimento. Sentimento é o nível, é o nosso chefe, é quem somos. O sentimento é o que somos. Ficou claro isso? Então vamos falar de sentimentos bons, por isso a figura já começa a ficar bonita. Ó. Pelo menos eu tentei fazer bonitas. Vamos falar de sentimentos bons. Quais são? Fé. Veja que é o contrário do que estava antes, lembra? Vou colocar aqui no alto. Fé, humildade. Humildade é aquela simplicidade profunda com bondade. Vamos colocar aqui também, ó. Caridade. O que é caridade? Ajudar ao próximo sem esperar recompensa. Quando um prefeito faz um benefício numa praça, por exemplo, ele está fazendo caridade para o povo? Não. Ele está esperando a recompensa, que é o voto, não é isso? Quando você doa alimento, roupa, agasalho, calçado para alguém, até dinheiro, você está fazendo uma caridade, desde que você não espere a recompensa. Mas não tem nada disso para doar. Não tem? Então, vamos fazer a caridade moral, na tolerância.
na paciência, na misericórdia, no perdão. Quanto custa perdoar? Em reais, moeda nossa. Quanto custa perdoar? Não custa nada, né? Quem concorda, mantenha-se como está. Isso é muito gostoso, porque todos participam, né? E mais importante é que todos acertaram a resposta. É isso mesmo. Bons sentimentos, o melhor deles e o maior deles é o amor. Quem tem amor é caridoso, quem tem amor confia em Deus, quem tem amor é humilde, é simples. Então, quem tem sentimentos bons tem que tipo de pensamentos? Bons. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de palavras? Boas. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de atos? Bons. Ações boas. Nós, espíritas, que já policiamos nossas ações, a gente já não faz ações cruéis, maldosas e injustas. Nós, espíritas, também já policiamos, já temos o cuidado com as nossas palavras, para não ofender as pessoas. Nós estamos numa fase agora de policiar, disciplinar o pensamento. E também disciplinar o sentimento. Porque o pensamento, por exemplo, ainda hoje, entra uma senhora um pouco acima do peso e pergunta assim para você: eu estou elegante? E você usa a palavra e diz: você está elegante. Mas você está pensando o contrário. Você está pensando assim: está um elefante. O pensamento tem que estar associado também com a palavra. A palavra tem poder. Os evangelhos dizem isso e é uma verdade isso. Quando a gente emite uma palavra ruim, vai uma energia ruim, que retorna para quem emitiu a palavra ruim. Com o sentimento ruim, aquele sentimento é grudento, fica em torno dele, preso nele. Quando você emite sentimento bom, associado à palavra boa, vai um sentimento de paz, de harmonia, de felicidade, de conforto, de consolo. Isso retorna para quem diz. Então, Jesus também disse em outro lugar: árvore boa não pode dar maus frutos. Essa árvore é boa. A árvore, quando ele diz, somos nós. Nós somos as árvores. Os frutos são as nossas ações. Os frutos são as nossas palavras, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A árvore boa não pode dar maus frutos, ela tem que dar bons frutos. Que fruto essa árvore vai produzir? Por exemplo, da paciência, da bondade, o fruto da indulgência, não ser exigente com os defeitos dos outros, não ser exigente com os erros alheios, não ser exigente com os vícios do próximo. Se puder, ajude. Esses sentimentos bons é a árvore que produz frutos da gratidão, do perdão, da piedade e da tolerância. Tolerância no trânsito, por exemplo. Eu não sei aqui em Pereira Barreto, mas lá na capital, Murutinga do Sul, a gente tem que ter muita tolerância no trânsito. E a pessoa, aparentemente ele está bem, está saudável, está pacífico, mas ele entra no carro, parece que ali ele toma uma outra personalidade. Sai querendo ultrapassar todo mundo, fechando, xingando. Tolerância, tem que ter. Eu digito, eu empuxo lá, sai lá. Ó. Legal. Tudo bem? Quando nós vemos ações e atos bons, melhora o nosso sentimento. Quando você vê um ato de caridade, um ato de bondade, um ato de justiça, melhora os sentimentos. Quando nós ouvimos e falamos palavras boas, melhora o nosso sentimento. Quando nós temos pensamentos bons, melhora os nossos sentimentos. Então isso vai de dentro para fora e de fora para dentro, nesse refluxo.
Beleza? Olha, já não é uma questão mais de aconselhamento religioso, é resultado de pesquisa científica. Aqui está um cérebro, ó, em cinza, o hipotálamo em vermelho, abaixo a glândula hipófise, mais do lado estaria a glândula epífise ou glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. Mas vamos focar a atenção no hipotálamo. O hipotálamo produz hormônios, mas isso não é novidade. Mas que tipo de hormônio? Depende do pensamento de ódio ou do pensamento de amor. Olha que interessante. Se o pensamento é de ódio, produz o hormônio do estresse. Se o pensamento é de amor, produz o hormônio do amor. O hormônio do estresse, quimicamente, é o cortisol. O hormônio do amor, o hormônio do estresse, cortisol, que produz mal-estar, incompreensão, estresse, doença, revolta e infelicidade. Então, já não é questão mais de aconselhamento religioso, como Jesus deixou para nós. Já é uma questão de resultado científico. Ó. Pensamento de ódio, infelicidade. Pensamento de amor produz ocitocina e outros hormônios, que eu não me lembro agora, e produz bem-estar, produz compreensão, produz expansão, produz saúde, produz renúncia e não revolta. Né? De lá revolta, aqui renúncia. Aqui produz felicidade. Não é interessante isso? Então, já é uma questão de bom senso, de lógica, de usar o raciocínio, de usar a inteligência em benefício próprio. Pensar no bem, ter um sentimento bom. Porque a pessoa que tem sentimento inferior, ela foca, ela busca, ela dá a sua atenção para as coisas ruins. Vive triste, depressiva, preocupada com o amanhã. Isso é ruim. Pessoa desse tipo, você chega aqui e mostra um lençol enorme, branquinho. Foi lavado, bem lavado. Mas no caminho algum mosquito assentou e ficou amassado. Você estende o lençol aqui, a pessoa que tem sentimento inferior, ela não vê o lençol, ela vê aquela manchinha preta. Ela foca nas coisas tristes, depressivas, inferiores, sentimentos inferiores. Isso é ruim para quem emite, por isso a gente tem que evitar. Concordam? Maravilha. Podemos entrar no outro item então? O argueiro e a trave no olho. Jesus disse assim: por que vedes um argueiro no olho de vosso irmão? Por que você vê um cisco no olho do vosso irmão? Vós, que não vedes uma trave, um pedaço, um graveto de madeira no vosso olho. Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro de vosso olho. Vós que tendes uma trave no vosso olho. Jesus continua: hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá, né? Jesus, segundo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. É bom mostrar onde está sempre, para a pessoa poder buscar depois e conferir, porque às vezes vai falar, mas isso aí é coisa da cabeça dele. Não é. O que é argueiro? Um cisco. Um cisco no olho. Quem nunca pegou um cisco no olho de poeira, por exemplo? O que é trave? Uma madeira grossa, um graveto, uma lasca. Então vou repetir o que estava escrito agora mesmo, traduzindo, né? Argueiro, cisco. Trave, madeira grossa. Por que vedes um cisco no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma madeira grossa no vosso olho? Ou, como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar um cisco do vosso olho, vós que tendes uma madeira grossa no vosso olho. E então,
vereis como podereis retirar ou tirar o cisco do olho de vosso irmão. Interessante, né? Também era interessante a gente lembrar que o argueiro é um defeito. Porque muitas vezes a pessoa vê o defeito no outro, mas não vê o defeito nela mesma. Por isso Jesus disse isso. Por isso Jesus compara o argueiro com a trave no olho. Então, veja, eu vou traduzir de novo. No lugar de cisco, né, eu vou colocar defeito. Por que vedes defeito em vosso irmão? Vós que não vedes defeitos maiores em vós. Por que vedes o argueiro, né? Vós que tendes um defeito muito maior. Por que vedes defeito em vosso irmão? Vós que não vedes defeitos maiores em vós. Diz que quando a gente vê o defeito no outro, é porque a gente tem aquele defeito, senão a gente não veria, não conhece, não sabe o que é. Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar seu defeito, vós que tendes defeitos maiores. Estou traduzindo, tá? Argueiro e trave. Hipócritas, Jesus diz, retirai primeiramente os vossos defeitos, e então vereis como podereis tirar o defeito de vosso irmão. Será que vai ficar mais claro agora? Erros, defeitos e vícios, nós vemos ou nós não vemos? Erros, defeitos e vícios. Nós vemos ou nós não vemos? Nós não vemos os defeitos. Veja, nós não vemos o quê? Eu não sei, está conseguindo ler? A senhora já está evoluída. Nós não vemos os defeitos que estão em nós. Estava difícil de ver, né? A gente tem que melhorar, tem que evoluir, tem que purificar-se para ver. Mas nós vemos com facilidade o quê? Os defeitos que estão nos outros. Tem um ditado popular aí fora, que eu vou traduzir para ficar mais bonito, diz assim: ele senta em cima da cauda e fala da cauda dos outros. Ai, ai. Então nós não vemos. Dá para consegue ler? E agora? Isso. A gente tem que caprichar, tem que se esforçar para ver, não é? Os erros que estão em nós. Mas nós vemos com facilidade os erros que estão nos outros. Incrível isso. Incrível. Infelizmente é isso. Mais uma. Não vemos o quê? Os vícios que estão em nós. A pessoa é viciada, por exemplo, em preguiça, maledicência, falar mal da vida alheia. Ou tem vícios mais pesados, como drogas, álcool, cigarro. Mas nós vemos com facilidade os vícios que estão nos outros. Eu acho que só isso aqui já fecha esse assunto do argueiro e a trave no olho. Eu gosto muito de imagens porque facilita o entendimento. Facilita o entendimento. Se vocês falarem para mim, eu não vou continuar fazendo errado porque eu não entendi o que você falou. As figuras mostraram. Vai ficar mais claro agora, quer ver? Nessa figura, esse emoji tem um cisco no olho esquerdo. Estão vendo? Aí vem esse outro e diz assim: tem um cisco no teu olho, mané. No olho dele tem uma trave.
Querem comentar alguma coisa? Fique à vontade. Quando a gente vê televisão, por exemplo, tem um apresentador, ele vai e mostra alguém que fez alguma coisa errada, que ele chama de criminoso, vagabundo, bandido. Nós devemos tomar muito cuidado para não entrar no jogo dele. O melhor é não assistir esses programas. Melhor é não assistir. Por quê? Porque a gente tem o cuidado de não se alimentar fisicamente com substâncias, alimentos tóxicos. A gente toma um cuidado danado, não toma? Nós queremos alimentos naturais, saudáveis. E nós temos que ter mais cuidado com alimentar a alma. Como é que se alimenta a alma? Com uma boa música, com uma boa palestra, com um bom livro, com um bom filme, uma boa novela que seja. Então, voltando àquele apresentador que está lá mostrando os erros de alguém que foi pego em flagrante, e aí nós lembramos também de Chico Xavier, quando ele pergunta assim para Emmanuel: Emmanuel, o que é um bandido? Acho que a palavra não é bandido, é uma outra palavra. O que é um criminoso? Chico pergunta para Emmanuel, seu guia espiritual, o que é um criminoso? Emmanuel responde: qualquer um de nós que foi identificado. Porque se a gente não é criminoso nesta encarnação, nós já fomos criminosos em reencarnações anteriores. Isso é ruim, né? Então, voltando àquele apresentador de televisão, por exemplo, e que a gente entra no jogo dele, que ele está falando muitas maldades, está depreciando, está diminuindo, está caluniando aquela pessoa lá, está julgando e está condenando aquele infrator, aquele delinquente. E nós, muitas vezes, entramos no jogo dele e falamos: não, assim, começa a julgar. E começa também, e às vezes condena, emite um pensamento que vai até o condenado, não tenham dúvida disso. E você se vincula com as trevas. Amanhã ou depois, ele recebe esse pensamento. E ele estando desencarnado, ele recebe mais fácil essa vibração sua que chegou a ele. E ele tem todo o direito agora de te influenciar, de te perseguir, de obsediar. Percebe? Muito cuidado, não nos vinculemos com as trevas. Isso é conselho muito bom para as nossas condutas, para as nossas palavras, para os nossos pensamentos. A palavra é nossa prisioneira, até que a gente emite ela. Quando você fala, aí você passa a ser prisioneiro da palavra. Consequências da palavra. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Lei de plantio livre e colheita obrigatória. Lei de escolha e consequência. Toda escolha tem uma consequência. O que dificulta e até impede de vermos nossos defeitos? O que dificulta e às vezes impede de nós vermos os nossos defeitos? O orgulho. Eu sou melhor que ele. O egoísmo também, né? Orgulho e o egoísmo. Quais as consequências da trave do orgulho? Pessoa orgulhosa é infeliz. Quem tem um defeito é infeliz. Quem tem vários defeitos é muito infeliz. Por exemplo, o orgulho gera a vaidade, a inveja. O invejoso é sempre infeliz, está sempre traumatizado, buscando aquilo que ele ainda não conseguiu, que o vizinho dele já tem. Ele é invejoso, ele é um sofredor. O que fazer para enxergarmos nossos defeitos? Conhece-te a ti mesmo.
Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 619 e 619A. Foi perguntado e Santo Agostinho respondeu. E aqui a gente lembra que os evangélicos dizem assim: haverá o juízo final. Só que eles não sabem quando haverá o juízo final. Nós espíritas podemos afirmar para eles que é verdade, haverá o juízo final. No final de cada reencarnação. A gente avalia os acertos, avalia os erros, avalia os defeitos, avalia os vícios que deixamos ou que conquistamos durante a reencarnação. Mas Santo Agostinho pede para nós fazermos o juízo final, não no final da reencarnação, uma reencarnação de 70, 100 anos, 110 anos, muito tempo. Santo Agostinho pede para fazer um juízo final no final de cada dia. Enquanto encarnados é mais rentável, a gente consegue melhorar mais rápido. Para quê? Para falar para o vizinho que nós melhoramos? Não, para ser feliz, é isso mesmo. Para ser feliz, a nossa felicidade depende exclusivamente de nós. Dá tempo de cantar uma musiquinha ou vocês estão cansados? Eu acabei minha parte, vocês podem inclusive sorrir que minha palestra terminou. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver, para a frente caminhar. O amor